Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora de imóveis, tudo beleza? Bom, agora nós vamos ao módulo 3. Finalmente, nós vamos começar a construir o seu funil de vendas. É aqui, gente, que a coisa realmente começa a ganhar cara, tá? Literalmente. Nos módulos passados, o que nós fizemos? Primeiro módulo, você entendeu o conceito do funil comercial de vendas, né? Ou seja, como que você tem que enxergar os seus números para que você entenda as falhas, os pontos de melhoria e para que você entenda realmente etapa a etapa como que uma empresa profissional do mercado imobiliário trabalha para conseguir extrair as vendas. No segundo módulo, nós demos vida ao seu público-alvo ideal. Você entendeu que não importa se você tem uma base de 200, 500 imóveis no mercado que nós estamos vivendo hoje. Estou no ano de 2019, mas talvez você esteja vendo esse curso um pouco mais para frente. Não importa mais 200, 300 imóveis. Agora você precisa criar campanhas de imóveis específicos. E por isso que você entendeu como que enxergar o público-alvo profundamente, né? O comportamento, os desejos, as dores do dia a dia desse público, para que você lá na frente possa criar um anúncio, criar uma oferta de imóveis para atrair um lead mais próximo do qualificado possível. E agora no funil nós vamos dar corpo a esse público, ou seja, agora a gente entendeu o público e nós vamos agora estruturar o passo a passo do seu funil, os conteúdos, os e-mails, as páginas, você vai entender toda a dinâmica da coisa. Então eu aconselho muito que você preste bastante atenção no que está por vir nesse módulo, que ele vai ser o divisor de águas de todo o seu aprendizado, de toda a sua carreira como corretor, como dono de imobiliária, tá bom? Gente, é o seguinte, o primeiro passo é você entender que o que você está aprendendo aqui no Máquina de Comissões não é a fazer anúncio, não é a aprender novas tecnologias, não. Esse é um método que trabalha a mente do seu futuro consumidor de uma forma surpreendente. Aqui você vai aprender a usar gatilhos e uma sequência de relacionamento meticulosamente criada para estabelecer o quê? Um nível de autoridade na mente do seu cliente capaz de fazer desejar comprar. Sem dúvida, sem medo, sem objeção, sem bloqueio, sem impedimento. Entendeu? Um nível de desejo, de urgência, com que ele não tenha dúvida nenhuma de que ele tem que comprar um imóvel e ele tem que fazer isso com você, tá bom? O tipo de trabalho aqui é completamente diferente do que você vê no mercado hoje, seus amigos, os seus concorrentes, ou até mesmo o que você estava fazendo até agora, beleza? Você vai entender com fatos, com argumentos, com gráficos muito estratégicos que eu selecionei a dedo para mostrar para você compreender como que tem que ser o seu trabalho a partir de agora. E a gente começa entendendo que o funil do MCI, ele trabalha o valor percebido. O que é valor percebido? Uma coisa é o valor do seu imóvel, o preço do seu imóvel. Uma coisa é preço de uma mercadoria. Outra coisa é como aquele público enxerga um produto e estabelece um valor emocional a ele, sabe? Eu tenho certeza que você tem algum item na sua casa, algum objeto que não tem preço que pague, né? Às vezes uma lembrança, às vezes um presente que você ganhou, algo mesmo que você comprou em uma determinada viagem, uma experiência, que aquele produto, ele tem um valor emocional para você tão forte que nada nem ninguém tira ele de você e nada nem ninguém dá um preço para ele. Isso é um valor percebido, é como realmente, né, o nome já diz, como você percebe aquele item faz com que ele ganhe um valor gigantesco. Eu vou abrir rapidamente aqui o meu livro do Máquina de Comissões Imobiliárias, tá? Depois eu te explico como que você pode ter ele. Ele é vendido hoje na Amazon, mas o que acontece? Quando a gente fala de... Tô tentando achar a página aqui, tá?
Quando a gente fala de preço e valor, existe uma escala que fala muito bem disso. Calma aí, gente, que nós vamos achar aqui. Ó, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Quando a pessoa ela fala assim, não, eu não vou comprar. Quando a pessoa fala assim, tá caro. Quando a pessoa pede desconto. Quando a pessoa fala que vai pensar e nunca mais volta. O que está acontecendo? O preço do imóvel, numa escala de 1 a 10, está em 5. E o valor percebido, ou seja, o intangível, o emocional, está lá em 2. Então, quando você entra numa loja, quando você está ali pesquisando um produto que é do seu interesse, mas você não toma a decisão de comprar, é porque o preço está maior do que o valor. E aí, quando você aprende a inverter o valor, o preço se torna baixo. Sabe quando fala que preço é emocional e valor é racional? É a mais pura verdade. Nos próximos slides, nos próximos conteúdos, você vai entender. E esse gráfico mostra muito bem isso, tá? Por quê? Quem hoje faz apenas anúncio de portal imobiliário, tem um site imobiliário que é uma vitrine de imóveis, ou seja, todos os imóveis são divulgados praticamente da mesma forma, naquela paginazinha padrão. O valor percebido numa escala de quase 0 até alto, aqui vitrines, portais imobiliários, ele está lá embaixo, está em quase 0 o valor percebido. Sendo que o funil de vendas, conforme você vai tendo sequências de contato com o seu cliente, um e-mail, segundo disparo de e-mail, terceiro disparo de e-mail, 4 disparos de e-mail, o que acontece? O valor ele vai aumentando a cada contato, a cada interação com o seu cliente. E aqui eu coloquei um ícone de e-mail, mas você vai aprender que pode ser isso aqui, pode ser um ícone de ligação, pode ser um WhatsApp, não importa a mídia. Não importa o meio, importa o conteúdo, importa o que está por trás disso, que é o trabalho emocional correto, estrategicamente pensado. E uma das coisas mais interessantes, que é o quê? Mesmo a primeira interação do seu funil de vendas, o que acontece? Ela já começa acima do portal imobiliário, da vitrine de imóveis. Danilo, você está dizendo que o portal é ruim, que eu não devo, que é uma porcaria? Não é isso que eu estou dizendo. Tanto que eu já disse lá atrás que o portal imobiliário, ele tem a sua parte na tua estratégia de geração de leads, sim. E dá para ser muito eficiente com o portal imobiliário. Porém, não temos como negar de que quando o cliente está ali buscando um imóvel num portal, o que acontece, né? Que eu já comentei com você. Ele está vendo anúncios de imóveis extremamente parecidos e ele não está atrelado a nenhuma imobiliária ali. Ele está vendo imóvel, está vendo produto. E ele está vendo de um jeito que está tudo muito parecido, muito igual. E às vezes ele se cadastra, mas ele não criou vínculo emocional com ninguém, com nenhuma imobiliária, com nenhum corretor. É vínculo emocional zero. É simplesmente o que ele pensa daquele produto que levou ele a se cadastrar. É por isso que eu falo que o valor percebido, que é o objetivo desse gráfico, é zero. Eu ainda fui muito gentil em colocar o quase aqui, mas é zero, tá bom? Por quê? Quando o cliente recebe, é impactado pela sua comunicação através do trabalho de um funil, ele já começa com o valor percebido, aqui eu coloquei numa escala de baixo, mas já está acima, porque ele já está em contato com você, aquilo que ele lê, aquilo que ele sente, o primeiro impacto, e daqui a pouco a gente vai entender o valor do primeiro impacto, ele já é diferente e faz a pessoa ter aquele estalo, ter aquele clique de falar, nossa, mas espera aí, isso aqui é diferente, essa imobiliária é diferente, esse corretor é diferente, entende? Ele já está acima. Você já está acima, você já está desbloqueando, entrando pela porta da frente da mente dessa pessoa. E como eu disse, conforme as interações vão acontecendo, a possibilidade de venda aumenta conforme a sequência, tá? Então o funil, ele trabalha com a emoção. Eu te mostrei no gráfico, venda é emoção, preço é razão. Ou seja, um imóvel 70 metros, próximo de algum lugar, esse tipo de descrição, 2 quartos, condomínio fechado, segurança, 24 horas, esse tipo de jargão tradicional do mercado imobiliário, essa forma racional de mostrar, apresentar um imóvel,
além de hoje ser muito mais do mesmo, trabalha única e exclusivamente a razão, sendo que o funil, o objetivo do funil é trabalhar a emoção. E aí sim a gente consegue ter valor percebido, diferenciado, entende? Aqui nesse gráfico, o que você entende? Eu vou te mostrar como que é o processo de vendas, ou como deveria ser, mas isso vai te dar uma clareza muito grande do porquê disso tudo que eu estou te explicando, tá? Então vamos lá, se você reparar, aqui tem estágios. Pensa numa pessoa que vai comprar um imóvel, tá? Essa pessoa, ela começa no processo de vendas num estágio emocional como tranquilo. Essa pessoa ela está tranquila, tá? Depois eu vou te falar como ela passa a ficar incomodada com algo, aí ela se torna uma pesquisadora, depois uma comparadora, depois uma compradora. E aí vem um dos itens mais ignorados por todo mundo, por todo empresário, na verdade, né? Que ela se transforma numa divulgadora, positiva quanto negativa, tá? E a gente vai entender. Mas como assim, Danilo? Tranquilo, né? Gente, é o seguinte, quando você faz um anúncio para alguém, seja de imóvel, seja de qualquer coisa, você está transformando uma pessoa que estava seguindo uma vida normal em impactada, incomodada, para que ela venha a clicar ou não no seu anúncio. Ou seja, na verdade, quando ela clica no seu anúncio, no seu post, ela mudou o estágio emocional dela em milissegundos. Então imagina o seguinte, que você está navegando no seu, vou dar um exemplo aqui no seu Instagram, você está lá fazendo um scroll, né? Você está lá descendo, vendo postagens e de repente você vê um anúncio, você vê um post que chama a sua atenção. Você muda em milissegundos o seu estágio emocional. E esse é o objetivo, né, do anúncio e do post. Mudar o estágio emocional da pessoa para que ela preste atenção naquilo. E aí quando ela clica, ela é deparada com uma informação. E com aquela informação, o que acontece depois? O que você faz naturalmente quando você vai atrás de um produto? Você começa a pesquisar para ver outras opções. E quando você passa por esse processo de pesquisa, depois qual o próximo passo? Você começa a comparar. Então, trazendo aqui para o cenário imobiliário, depois que a pessoa é impactada por um imóvel, ela passa a pesquisar. Tá, entendi, mas como você já viu também no módulo anterior, né? Você começa a ver os vídeos do YouTube de pessoas que falam sobre o mercado imobiliário, como comprar imóveis, como comprar um apartamento, como financiar, qual a diferença de apartamento para casa, como que funciona os benefícios do governo, Minha Casa Minha Vida, enfim. A pessoa está ali pesquisando. E é muito importante e, na verdade, imprescindível estar nesse momento de pesquisa, como você bem viu no módulo anterior. Se você não viu, uma das aulas eu mostro exatamente como que você entende o que essa pessoa está buscando e mapeia isso para que você possa depois trabalhar através do seu anúncio para estar presente nesse momento de pesquisa. É muito comum, por exemplo, quando a pessoa fica sabendo de um imóvel, ela ir lá e buscar no Google esse imóvel. E aí, se você não está anunciando, no momento que ela está buscando, você deixa passar essa oportunidade de venda e às vezes entrega de mão beijada para uma outra pessoa que fez a lição de casa e está anunciando no Google. Ou está ali bem posicionado na busca orgânica, tá? Mas agora, deixa eu te explicar o processo aqui do nosso mercado imobiliário na prática, tá bom? Então, pensa no seguinte, como que a pessoa passa de tranquila para incomodada? Gente, quando você vê um imóvel, um post de um imóvel, né? Normal, comum, convencional, e você coloca lá as fotos do imóvel, coloca algumas características, como eu já falei, né? O número de dormitórios, o tamanho, se tem clube de lazer, se não tem, a localização, enfim. E aí você finaliza ali com os seus dados de contato. É muito difícil você estar transformando uma pessoa de tranquila em incomodada, porque a gente só toma uma ação quando nós nos incomodamos com alguma coisa. Pensa, eu tenho certeza que muitas das pessoas que compram imóvel, alguma coisa no dia a dia dessa pessoa aconteceu para que ela se incomode e vá atrás de um imóvel. Vou dar alguns exemplos para você tangibilizar o que eu estou falando.
Eu morava em um imóvel, em um apartamento, onde era meu primeiro imóvel, né? Não tinha a mínima noção. Então, o que eu selecionei para comprar, aliás, para estar naquele imóvel? Eu selecionei clube de lazer, eu selecionei o tamanho da planta, eu selecionei a vista, né? Foi isso que eu olhei, que eu enxerguei. Mas depois que eu mudei para aquele imóvel, que eu descobri um fator que eu não tinha percebido, que é o quê? As paredes eram muito finas, a acústica era horrível, então eu escutava muito o que meus vizinhos de cima, de baixo e dos lados faziam no dia a dia, falavam, conversas, brigas, intimidades, de tudo, tá? De tudo. E aquilo passou a me incomodar drasticamente, que me levou à busca por um outro imóvel. E aí que eu fui descobrir que a disposição da planta de não ter parede com parede, a acústica da construção faz toda a diferença no dia a dia de convivência, de moradia de um imóvel. Coisa que eu não descobri porque ninguém me falou isso e nada me impactou nesse momento de busca, entende? Vou dar um outro exemplo clássico. Vamos supor uma pessoa que ela mora numa casa de rua e infelizmente pode acontecer uma tragédia onde talvez ela seja assaltada, talvez essa pessoa ocorra um acidente ali que venha a prejudicar muito a segurança daquela família. Então eles de tranquilos vivendo a vida passam a ficar incomodados. E aquele incômodo faz essa pessoa tomar uma ação para decidir ir atrás de outro imóvel. Eu vou dar um exemplo aleatório agora. Uma pessoa que não tem um automóvel, não tem carro, que ela vai trabalhar todo dia de moto, por exemplo, e em dias de chuva, eu tenho certeza que essa pessoa fica extremamente incomodada e até é uma questão de risco, de perigo, né? Ou às vezes acontece uma tragédia, um acidente, alguma coisa que faz com que essa pessoa busque desesperadamente meios para adquirir um automóvel, um carro, né? Alguma coisa semelhante. Então, toda ação é baseada em uma pessoa que estava tranquila e passou a ficar incomodada, tá? E depois desse processo de incômodo, como eu já falei, a pessoa passa por um estágio de pesquisa. Então, no mercado imobiliário, a pessoa começa a pesquisar como que se compra um imóvel, como que faz um financiamento, qual que é o imóvel ideal, apartamento, aí depois ela passa para outro estágio, né? Que é o estágio de, tá bom, já entendi que legal, vale a pena comprar imóvel, acho que é interessante. Aí ela vai para o estágio de busca de apartamento São Paulo, apartamento Fortaleza, apartamento Rio de Janeiro, casa Rio de Janeiro, terreno. Aí ela passa para o estágio de pesquisa de meio de funil que eu chamo, né? E eu já vou conversar disso com você. Para que depois ela vá para os portais imobiliários e comece a ver opções de imóveis, sites de imobiliárias, talvez até alguma coisa em rede social, perguntando para um amigo ou outro, entendeu? E aí depois desse estágio de comparador é que geralmente a pessoa vira um lead. Então um lead do processo do portal imobiliário, ele começa aqui, ó. Olha o tanto de coisa que a pessoa passou para virar um lead, apenas um lead na sua mão, tá? E aí, entre um comparador para um comprador, você vai ver que tem uma barreira aqui no meio, uma barreira muito grande, que são as objeções. E objeções, pessoal, é 50% no mínimo de uma venda. Porque a pessoa está realmente pensando, mesmo que ela já pesquisou, às vezes ela está pensando, pô, mas será que realmente vale a pena? Será que é o momento? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou me arrepender? E se eu perder meu emprego? O que os meus familiares vão achar desse meu imóvel? Todas essas perguntas, este monólogo que acontece na mente do seu consumidor, né, essa conversa entre ele e ele mesmo, são objeções de uma compra, né? Será que é a melhor opção esse imóvel e os outros imóveis? E essas objeções que levam à existência de um funil. O funil ele existe não apenas para trabalhar a emoção, mas também para quebrar objeções, antecipar objeções, para que você diminua o tempo, a velocidade de compra. Então uma compra que poderia levar 3, 4 meses, porque a pessoa demorou todo esse tempo para se convencer, para achar as informações, ela poderia acontecer em 30, 20 dias, se você fizesse a lição de casa e desbloqueasse essas objeções de uma forma antecipada. E depois do estágio de comprador, né, vamos lá, pô, assinou o contrato, rodou o financiamento, maravilha, deu certo. O que acontece?
nós temos um divulgador. Então aqui é o momento de você colher o depoimento dessa pessoa satisfeita, para que as pessoas que estão aqui pesquisando e comparando vejam o depoimento de quem comprou de você e acreditem mais em você. Então, este depoimento é um tijolinho a menos nesta barreira de objeção do outro comprador. Então, você tem um ativo precioso na sua mão, de pessoas que compraram. Então, uma coisa que eu sempre aconselho aos meus alunos é: quem já comprou de você, já fez negócio com você, vá atrás dessas pessoas, peça um depoimento, seja um texto no WhatsApp, né? Você pode falar, viu, tudo bem, estou fazendo um trabalho de marketing, como você comprou comigo, né? Eu queria saber o que você achou do meu trabalho, se você recomenda o meu trabalho, pode me escrever um texto rápido aqui, eu te agradeço muito, eu vou tirar uma print screen. Simples assim, não precisa ter muito trabalho, você não precisa ir lá contratar uma produtora para fazer um vídeo profissional, nada disso, gente, porque quanto mais o seu consumidor perceber que foi uma indicação espontânea, uma coisa como uma pessoa comum indicando, mais ele acredita. Sabe quando você vê um comercial na TV de uma pessoa falando, dando um depoimento, você não acredita muito naquilo, porque você sabe que passou por todo um script, um roteiro, pode ser um ator, enfim, foram muitos elementos, você sabe que aquilo foi planejado, e quanto menos você dá essa cara de que aquilo foi planejado, mais confiança você vai ter. E este processo aqui, gente, ele tem que ser um processo automatizado, um funil automático. É por isso que se chama máquina de comissões, porque quando isso está no automático, você, como corretor, tem muito mais tempo de focar no que você é bom, que é o quê? Atender e vender. Você vai estar conversando com leads que passaram por um processo de qualificação, você vai estar posicionada como uma autoridade na mente dessa pessoa e você vai ter as pessoas que fecham negócios gravando depoimentos e melhorando todo o seu processo, entende? Então agora o que eu quero fazer com você? Eu quero só mostrar um exemplo para você, né, do que a gente vai ver lá na frente, antecipar um pouquinho. Por quê? Olha, como então, né, que eu comentei, de transformar o tranquilo em incomodado? Como que se faz isso? Eu vou dar um exemplo de um dos tipos de anúncio que eu te ensino, que é o quê? Imagina que a pessoa está lá no navegador, no celular, ali scrollando o Facebook ou o Instagram. Imagina que ele está lá e de repente ele é impactado com isso aqui. Só essa foto da pessoa pensando, o que acontece? Leva o cérebro, o emocional da pessoa que está lá vendo a perceber e pensar junto, né? Porque a gente é muito esponja, né? Aquilo que nós vemos outras pessoas fazendo, automaticamente a gente tende a repetir. É muito normal isso. Então, quando você vê uma imagem de uma pessoa pensando, naturalmente o seu cérebro olha aquilo e já se abre a pensar também, né? E chama atenção também. Então, você está andando e de repente você vê uma foto dessa. Aí você para por um segundo e tenta ler. Aí quando você lê assim: você tem certeza de que morar de aluguel é uma boa ideia? Gente, olha o poder dessa frase aqui. Você tem certeza de que morar de aluguel é uma boa ideia? O que eu pressupus para criar este modelo de anúncio? Primeiro, eu não estou falando de imóvel nenhum. Segundo, eu pressupus que o público para quem eu estou anunciando pensa que alugar é uma boa ideia. Né? Lá no módulo 2, quando eu mapeei o meu público, eu já entendi que aluguel é uma das opções que mais tem busca. Então, se eu tenho muita gente buscando numa cidade sobre aluguel, é porque aquelas pessoas, não quer dizer que elas não têm poder de compra, né? Não quer dizer isso, nem todo mundo sabe o que consegue comprar, mas a pessoa pode estar desacreditada que comprar agora é um bom momento, seja pelo cenário do país, seja pela cultura de que realmente não vale a pena, que a pessoa tem dentro da cabeça dela, seja porque os amigos, os familiares ficam falando que não vale a pena comprar hoje em dia. Enfim, eu entendi que isso é uma objeção. Lembra aqui do tijolinho? Aliás, do muro de tijolinhos de objeções, um desses tijolinhos pode ser: aluguel é melhor do que compra. Então, quando eu uso isso como uma isca, né, é uma isca mesmo, porque eu estou fazendo um anúncio tentando fisgar uma pessoa, a atenção de uma pessoa. E aí eu continuo: especialistas
dizem que o aluguel pode ser uma falsa ilusão e podem te levar à falência financeira e emocional. Então, olha, presta atenção no poder dessas palavras aqui. Lá na frente, né, já já você vai ver e vai aprender a construir anúncios com palavras meticulosamente pensadas, porque cada palavra tem uma emoção. Se eu falo para você peixe e eu falo para você tubarão, foram palavras semelhantes, mas que passam emoções completamente diferentes. Se eu falo para você raiva e se eu falo para você ódio, são palavras semelhantes, mas que passam uma emoção completamente diferente. Então, quando eu falo especialistas dizem, o que eu estou falando? Eu estou colocando aqui um elemento de credibilidade. Os especialistas estão falando, não é essa pessoa aqui, não é o Danilo que está falando. Que aluguel pode ser uma falsa ilusão. O que eu estou falando? Eu estou plantando uma isca, uma semente. Será que é uma ilusão? Então, os especialistas falam que é ilusão, que podem me levar à falência financeira e emocional. E aí eu coloco, receba agora o e-book, alugar ou comprar imóveis. E quando a pessoa clica, ela tem acesso a uma página que entrega este e-book. E para isso, ela tem que se cadastrar. Então, eu peguei uma pessoa de tranquila e transformei ela em incomodada. Em o quê? 3 segundos no máximo. Eu transformei esse sentimento. E aí eu tenho um lead. Porque a pessoa que vai se cadastrar aqui não é uma pessoa que não tende a um dia comprar um imóvel. É uma pessoa que tem interesse, por isso que ela vai se cadastrar. Por exemplo, eu, Danilo, eu não tenho animal de estimação. Então, se alguém fala, se eu vejo um anúncio assim, aprenda a fazer o seu cachorro parar de fazer xixi no sofá do seu apartamento, por mais que eu more em apartamento e eu vejo um anúncio desse, eu acho curioso, mas eu não vou me cadastrar porque eu não tenho um animal. Agora, se eu tenho um cachorrinho de apartamento e eu vejo isso, eu falo, caramba, eu passo por isso, eu quero, e eu clico e me cadastro. Mas por quê? Porque além de ser um anúncio segmentado, ou seja, para quem tem cachorrinho em apartamento, quem criou o anúncio já fez a lição de casa, e não é um anúncio de produto, né? Porque, por exemplo, aprenda esse produto, tira a mancha de xixi do sofá, por exemplo. Legal, é um produto interessante, já nichado. Só que eu já sei, tem aí uma coisa intangível, né? Que no fim a pessoa está anunciando para que eu compre aquele produto. E sempre que a gente sabe que alguém está tentando vender alguma coisa, a gente já fica bloqueado, já fica com o pé atrás. Agora, se a pessoa me entrega uma informação, né, entre aspas, despretensiosa de objetivos comerciais, eu tendo a me cadastrar. Então, a geração de lead vai lá para o topo, né? Vou mostrar aqui um exemplo do funil, né? Então, quando você anuncia imóveis, o que acontece? Você só está trabalhando o fim do funil, tá? Que você está falando de produto. Então, vamos supor que isso aqui seja 3%. Alguns especialistas falam que 3% do funil é o produto no mercado imobiliário. Então, se você só faz anúncio de imóvel, você está perdendo 97% das pessoas que podem comprar um imóvel, mas não vão se cadastrar quando vem um anúncio de um produto específico. Por quê? Porque a pessoa que se cadastra para ver um imóvel, ela já está nessa etapa aqui, de pesquisa e comparação. Você está perdendo todo o resto. Esse funil tem um objetivo, o funil de conteúdo tem um objetivo, que é o quê? O topo do funil, é isso que a gente acabou de conversar, ele tem como objetivo trazer atenção, conexão, para gerar uma conversão. É hora de você criar empatia com os valores emocionais do cliente. Quando eu falo de aluguel, aqui eu estou mexendo com os valores emocionais do cliente. E o que eu estou fazendo? Note, aquele simples anúncio gerou atenção, a pessoa olhou a foto, viu essa pergunta, prestou atenção. Aí, a hora que eu falo de especialistas dizem que aluguel pode ser uma falsa ilusão, pode te levar à falência financeira e emocional, eu criei uma conexão emocional com essa pessoa, né? E quando a pessoa ela clica e ela vê a página de destino deste anúncio, e nas próximas aulas eu vou te mostrar a página de cadastro desse anúncio,
A pessoa, ela faz o quê? Ela cria uma conexão emocional comigo e ela se cadastra. Se aquilo se conectar com a pessoa, ela vai se cadastrar. Aí eu tenho uma conversão. Entende? Então, o objetivo do topo do funil é chamar a atenção, conectar com quem devo me conectar para ter um lead, ou seja, criar empatia e conseguir um contato potencial. O meio do funil, qual que é o objetivo do meio do funil? Convencer de que imóvel é uma boa ideia e não do seu produto. Você não tem que vender o seu produto no meio do funil. É um erro. Entende? Quando você vai falar com uma pessoa e já tenta vender um produto para ela, você está, além de bloqueando ela, passando uma imagem apenas de um vendedor qualquer e não está trabalhando a raiz do problema, não está tirando as camadas daquela cebola, que é aquela pessoa que tem na mente dela uma cebola gigante, onde você tem que ir tirando, arrancando as camadas com empatia, com lógica, com sentimento, com lógica, e a gente vai falar bastante disso, para daí ela tomar a decisão de comprar com você. Se você faz oferta de um produto hoje, tem um monte de gente falando que vai pensar, que ainda não decidiu, ou que ainda não quis ver o imóvel, mas tem um certo interesse, você não está desbloqueando você não está tirando as camadas da cebola, você não está desbloqueando o cérebro dessa pessoa. Na próxima aula eu vou te falar como funciona o nosso cérebro na compra de imóveis. Vai ser uma aula bem psicológica, bem profunda, muito interessante. Mas aqui eu quero te dizer que o meio do funil, ele é o quê? É a etapa de consideração, onde eu convenço a pessoa de que comprar imóvel é a melhor decisão da vida dela. Eu vendo o mercado imobiliário para ela. E presta atenção de que o topo e o fim do funil, eles são menores do que o meio do funil. O meio do funil ele é mais largo, porque é aqui que moram as verdadeiras objeções. Então, se hoje você vende só produto, além de você só trabalhar o fim do funil, o fim do funil está gigante, né? Porque você tem que ficar falando muito dele. E não é esse o objetivo. Se você faz a lição de casa, você consegue realmente fazer aqui no meio o filtro das pessoas que não estão interessadas. Enfim, vamos supor, você atrai um lead, você consegue a atenção desse lead, ele quer comprar um imóvel, só que aí você, durante o processo, ele vê que não é uma boa ideia, ele vê que não é para ele vê que ele não tem um perfil, aí você já tirou da jogada um lead que não vai comprar com você, na etapa de consideração. E aí, quando você faz a lição de casa, aplica o MCI, aplica o funil do MCI que você vai ver, e a pessoa passa para a etapa de legal, agora eu quero ver um imóvel, e você apresenta a melhor oferta, o melhor produto para aquele cliente e trabalha a sequência de fim de funil correta, você convence a pessoa de que o seu produto é o melhor para ele. E aí você usa os gatilhos corretos para criar urgência, para encurtar tempo de decisão. Mas, entendendo agora os conceitos deste funil de vendas, então eu quero dizer o seguinte, gente, funil de vendas é uma coisa, isso aqui que você aprendeu no módulo 1 é o funil de vendas, as etapas até chegar uma venda. Funil de conteúdo, que é isto aqui, é uma outra coisa. Vamos falar assim, funil de vendas é uma coisa e esse aqui é o funil do marketing. Aí são duas coisas diferentes, tá bom? E se você não trabalha ou ainda não tem números satisfatórios no seu funil de marketing, a partir da próxima aula você vai entender como fazer essa coisa funcionar, tá bom? Mas entendido este processo, agora nós vamos para a prática. Agora, na próxima aula, eu vou te mostrar sobre o topo de funil, onde nós vamos destrinchar o que é o topo do funil. A gente vai começar a ação, tá? Vou te falar também de tecnologia para isso. E você vai começar a colocar em prática a tua máquina de comissões. Beleza? Olha, obrigado pela sua presença aqui nessa aula. Tô te esperando já na próxima aula para a gente continuar o assunto sobre topo de funil.